Por que o pessoal tá afrouxando na quarentena? E por que o pessoal no começo estava estocando papel higiênico? Sabia que isso tudo tem a ver com aquele frio na barriga que você sente na hora de falar em público ou de conversar com o crush? Duvida? Fica aí para entender. Fala pessoal, aqui é Léo Martins, o cientista de chinelo, e o canal tem esse nome porque eu gravo os vídeos no meu horário de folga. Você deve ter reparado que as pessoas estão, infelizmente, aos poucos afrouxando aquela medida de quarentena, as pessoas estão saindo, quando você sai na rua, no mercado, para coisas que você tem que fazer, infelizmente. Você vê um número cada vez maior de pessoas na rua e, ao mesmo tempo, aquele fenômeno do papel higiênico, das pessoas comprarem papel higiênico loucamente. Você reparou que isso deu uma parada? Os dois fenômenos estão intimamente relacionados e eles têm a ver, inclusive, com outras questões da vida cotidiana, como a nossa dificuldade de falar em público, o jeito como a gente paralisa na hora de falar com o crush, a pessoa que a gente gosta. Claro que tem vários fatores envolvidos aí, eu vou me focar em apenas um deles. Claro que tem a ver com história de vida, tem a ver com o que a gente aprende na cultura, mas eu quero, num vídeo mais curtinho, falar de só um fenômeno, que é a lei de Yerkes-Dodson. É uma relação bem conhecida na psicologia entre nível de estresse / excitação e a nossa performance. Quando a gente está num nível de estresse baixo, a gente tende a ficar meio relaxado assim. Por isso que é bom você estar um pouquinho nervoso para a prova, por exemplo, porque isso te deixa mais ligado. Estudos mostram que se você está meio relaxadão demais, o nível de esforço que o seu corpo e o seu cérebro vão fazer, digamos assim, é menor do que se você estivesse meio pilhado. Então tem um nível, eu vou até mostrar o gráfico aqui no cantinho, provavelmente, vou pôr aqui, eu vou colocar o gráfico e vocês vão ver que à medida que o estresse vai aumentando, a excitação vai aumentando, a performance vai subindo, você vai melhorando, até que chega num auge. Quando chega nesse auge, o desempenho começa a cair. Por quê? Você já está no nível ótimo de estresse, que é aquele que faz seu organismo funcionar bem, a sua performance fica no nível mais alto. Porque tanto você está motivado para fazer, quanto o seu cérebro está no nível de excitação que é razoável. E aí você chega no nível de performance ótimo. Se o seu estresse passar daquele ponto, a sua performance começa a cair. E aí a gente começa a exibir comportamentos estereotipados. Um desses comportamentos estereotipados é justamente reações de nojo quando é o caso de saúde pública. Houve a gripe espanhola, por exemplo, no início do século XX, e um dos primeiros produtos a acabar nos mercados, se não foi o primeiro, era o equivalente do Vick Vaporub na época, sabe? Vick Vaporub, aquele negócio que você coloca no nariz e dá aquele cheirinho de menta. Por quê? Isso não ajudava em nada naquela crise da gripe espanhola, só que devido à situação de saúde, ainda mais naquela época, início do século XX, o nível de estresse das pessoas, vamos pensar no gráfico aqui de novo, tá vendo aqui? O estresse está aumentando no gráfico e a performance está aqui subindo. Quando chega nesse nível acima do ideal, que a performance da pessoa começa a cair no gráfico, ela começa a exibir comportamentos estereotipados, isso na média. E aí um dos comportamentos estereotipados, no caso de questão de saúde, são reações de nojo. E aí a gente tende a procurar coisas estereotipadamente, de forma sem lógica, mas que estão associadas, mecanicamente falando, com a questão do nojo. Lá na gripe espanhola, no início do século XX, foi o Vick Vaporub, dessa vez foi o papel higiênico. Ao mesmo tempo, se o nível de excitação cai, né, vamos voltar no gráfico aqui então, se você caminha para lá no gráfico, com nível de excitação menor, esse comportamento estereotipado começa a parar e você começa a exibir comportamentos mais normais de novo, dentro daquilo que você acredita, por exemplo, do que você reagiria de modo mais tranquilo. E aí é o momento de figuras políticas exercerem a sua influência, então se a pessoa está mais já tendendo a ficar mais tranquila e ainda as figuras públicas falam que está tranquilo, que pode sair na rua, aí isso vai atingir uma certa parcela da população e vai ficar mais provável que pessoas, especialmente pessoas, por exemplo, com mais relação com o viés político atual, vai facilmente ir para esse lado, mas não é só isso. A gente tem que pensar que existem outros fenômenos que vão pegar carona nessa relação que eu estou descrevendo entre nível de excitação e performance, que é o caso, por exemplo, da habituação, que é aquele fenômeno pelo qual a gente se acostuma a alguma coisa e essa coisa passa a nos estimular menos. Percebe que vai relacionar diretamente com o fenômeno do Yerkes-Dodson? Então, se a gente se habitua
com as notícias do corona, e isso vai nos anestesiando, vamos dizer assim, o nosso nível de excitação vai caindo. E aí a gente para, por exemplo, de estocar papel higiênico, você viu que deu uma parada geral nesse fenômeno, ao mesmo tempo que as pessoas começaram a ficar tranquilas e sem medo e começaram a sair na rua. Isso é um fenômeno da habituação. É o mesmo fenômeno que faz com que outdoors sejam trocados com frequência. Se uma rede de supermercado coloca um outdoor ali, ela sabe que dali a um mês ela vai ter que trocar, porque as pessoas se habituam. No começo elas notam, depois fica anestesiado. Então esses fenômenos humanos genéricos, eles vão se costurando e fazendo acontecer fenômenos como o que a gente viu agora. No início as pessoas começaram a ficar super estressadas, então passou daquele ponto do nível de performance ótimo, e aí começaram a reagir mecanicamente, e no caso da reação de nojo, a comprar papel higiênico, igual o pessoal fez lá com a gripe espanhola e o Vico Vaporub. É o mesmo tipo de fenômeno que justifica quando acontece algum tumulto em público, as pessoas começam a se pisotear. É a mesma coisa, é uma reação automática e estereotipada e não racional. Só que aí esses outros fenômenos vão atuando e a gente começa, nesse caso, já estamos num outro momento, que é o momento em que a habituação aconteceu, a excitação está mais baixa e a gente começa a agir de forma menos estereotipada, nesse sentido biológico de estereotipada, né? De reagir mecanicamente, buscando reações de nojo, igual foi o caso que eu citei. Mas aí dá margem para aparecerem outros fenômenos, como por exemplo, as pessoas se habituarem, acharem que está tudo tranquilo de novo, achar que não é tudo isso, ainda mais se houver no nosso ambiente figuras influentes que falam a favor disso, e aí as pessoas vão pegar carona facilmente. A lei de X-Dodson ajuda inclusive a explicar por que a gente fica nervoso em público e começa a falar besteira, porque quando você sai pela primeira vez com uma pessoa que você tem interesse sexual, você começa a travar, começa a falar besteira, começa a fazer piada idiota. É o mesmo fenômeno. Você chega num nível de estresse tão grande que a sua performance começa a cair, ela chega num nível ótimo, às vezes nem dá tempo de você aproveitar o nível ótimo da sua performance, de falar bem, de se apresentar bem, porque o nível de estresse já está tão alto que você já passou desse ponto crítico e aí você começa a agir de forma estereotipada. Por exemplo, se você é atleta, jogador de xadrez, qualquer coisa, se você está muito nervoso, você trava, você comete erros que você normalmente não cometeria. Se você está numa prova, você comete erros e dá branco. Isso tudo tem a ver, embora isso não explique tudo, mas é uma parte importante da explicação, com o fenômeno X-Dodson. Por isso é tão importante você ter um pouquinho de nervosismo. Um pouquinho de nervosismo é bom. Porque tá vendo? Se você tiver, olha o gráfico aqui de novo, se você tiver muito calmo, na média, tá aqui o cantinho do gráfico, a sua performance ela vai ser baixa, porque fazer uma coisa difícil consome muita energia do cérebro, e se você tá num nível de excitação muito baixo, o cérebro, entre aspas, entende que não vale a pena gastar muita energia com aquilo, e aí a sua performance tende a ser abaixo. Então ficar um pouquinho nervoso na hora da prova é positivo, tende a ser positivo. Ficar um pouquinho nervoso na hora do encontro com uma pessoa, na hora de falar em público, tende a ser positivo. Então não amaldiçoe aquele nervosismozinho que dá na gente. Tá? E depois de um certo nível, aí sim, é bom você cuidar, porque senão você vai cair em um nível de performance diminuído, estereotipado, e você pode até paralisar. Se isso for se estender ao longo do tempo no trabalho, por exemplo, pode dar problemas específicos de fadiga, de burnout, essas coisas. Aproveitem que vocês estão na quarentena, façam coisas variadas, façam coisas divertidas para o nível de estresse não ficar alto demais. Uma delas é ouvir podcast, e fiquem sabendo que o Cientista de Chinelo agora também é um podcast. Procurem lá nos agregadores de vocês, especialmente no Spotify, e ouçam, tá bom? Valeu, até mais!